Olá, pessoal! Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o SN, o grupo das permutações de N elementos. E, em particular, eu vou falar também um pouco sobre o grupo alternado, que é um subgrupo do SN. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o teorema de Cayley. Ele afirma que todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo de um grupo de permutações. Então, por essa razão, é importante a gente estudar o grupo de permutações, porque no final das contas, todo grupo finito pode ser enxergado ali dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai ver agora é uma caracterização dos elementos do SN. Todo elemento que está ali dentro, toda permutação, pode ser escrita como um produto de transposições, ou seja, o SN é gerado pelas transposições. Transposições são permutações de comprimento 2. Lembra que eu falei para vocês lá em outro vídeo? É uma coisa do tipo AB, tá? De comprimento 2. Isso aqui é uma transposição. Bem, então só para vocês terem uma ideia, tá? Como que a gente pode fazer essa decomposição de dado uma permutação qualquer, escrever ela como um produto de transposições? Pega aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Isso aqui é um 3 ciclo, um ciclo de comprimento 3. Eu posso decompor como, por exemplo, pode ser a transposição 1, 3 com a transposição 1, 2. Isso aqui é uma forma, né, de decompor esse ciclo. Ou ainda, eu posso escrever isso como o produto das transposições 2, 3, 1, 3. Quer dizer, eu posso repetir o primeiro elemento, o 1, ou eu posso repetir o último elemento, o 3. Lembra que a nossa leitura, tá? Eu falei para vocês em outro vídeo, é sempre da direita para a esquerda, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no segundo caso, o 1 vai no 3 e o 3 vai no 2. Portanto, o 1 vai no 2, que fecha com o que a gente tinha no início. O 2, o 2 não tem aqui na primeira transposição, mas aparece na segunda do lado esquerdo. O 2 vai no 3, que fecha com o que a gente tem aqui. E o 3? Bom, o 3 vai no 1, e como não tem 1 aqui no lado esquerdo, o 3 vai no 1. Fechou. Mesma coisa que com esse outro produto de transposições. Outro exemplo, vamos pegar aqui um ciclo um pouquinho maior. Deixa eu pegar um de comprimento 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Como é que eu posso decompor isso como um produto de transposições? Eu vou usar a mesma técnica de cima, tá? Repetir o primeiro ou repetir o último. Então, aqui pode ser como 1, 4, 1, 3, 1, 2. Ou ainda, eu posso escrever como produto da transposição 3, 4, 2, 4, 1, 4. Todo elemento do SN pode ser decomposto dessa forma. Então, quando a gente tem aqui, ó, no primeiro exemplo, ó, um número par de transposições, aqui eu tenho 2 transposições, eu chamo esta permutação de permutação par. Então, vamos dar um nome. Isso aqui se chama permutação par. E quando a permutação se decompõe como um número ímpar de transposições, se chama permutação ímpar. E uma coisa interessante é que a paridade independe da decomposição, porque aqui eu apresentei 2 decomposições por transposições, o que significa que a decomposição não é única. Nesse caso, tá? Quando a gente pode decompor uma permutação como ciclos disjuntos, isso sempre acontece, e aí quando os ciclos são disjuntos, a decomposição é única. Mas aqui percebam que os ciclos aqui não são disjuntos, né? Essas transposições não são disjuntas. Então, a escrita aqui não é única, mas a paridade é. Então, quando a permutação é par, é sempre par, quando é ímpar, é sempre ímpar. Dentre
todas as permutações, nós podemos tomar aquelas que são pares. E aí a gente vai dar um nome especial para elas. AN são as permutações de SN pares. Então, tal que A é permutação par. Esse subconjunto do SN, a gente prova que ele é um grupo e é o que a gente chama de grupo alternado. Então, o grupo alternado nada mais é do que o subgrupo do grupo das permutações, constituído apenas pelas permutações pares. O que a gente consegue provar a respeito do AN é que ele é um subgrupo de índice 2. Então, aqui, o índice dele dentro do SN é igual a 2. E isso aí a gente já sabe por resultados anteriores que um subgrupo que tem índice 2, ele é normal. Então, o grupo alternado é um subgrupo normal do SN. Bem, a gente caracterizou os elementos do SN, dizendo que todo elemento do SN é um produto de transposições. Agora, se tratando dos elementos de AN, bom, eles também podem ser escritos como produto de transposições, mas um pouco mais. Quando a permutação é par, a gente tem esse resultado aqui, ó, que diz que para n maior ou igual a 3, todo elemento do grupo alternado, AN, é um produto de 3 ciclos. Ou seja, o grupo alternado é gerado por 3 ciclos. Isso aqui se restringe apenas às permutações pares. A ideia aqui da demonstração dessa proposição é fácil. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Se eu pegar aqui um 3 ciclo, que é um ciclo de comprimento 3. Vou pegar aqui um ciclo qualquer, tá? Um ABC. Então, aqui, uma forma da gente escrever, não é única, né? Mas uma forma da gente escrever como um produto de transposições pode ser fazendo AC a B. Então, isso mostra que isso aqui é uma permutação par. Ou seja, porque tem 2 elementos, 2 transposições, então isso aqui é uma permutação par. Então, eu posso pegar aqui um 3 ciclo qualquer e enxergar ele dentro do AN, nesta forma. Todo 3 ciclo é uma permutação par. Então, por um lado, ok. Reciprocamente, se a gente pega aqui uma permutação par, tá, se é par, é suficiente aqui eu pegar duas transposições. Então, vou pegar aqui um AB e CD, duas transposições que não precisam ser disjuntas, tá? E aí eu quero saber se eu consigo ver esse produto dentro do grupo gerado pelos 3 ciclos. Bom, aí eu também consigo enxergar esse produto de transposições como um produto de 3 ciclos. E esses ciclos são dados dessa forma aqui. Eu posso pegar o ciclo ACB e o ciclo CDA. Tá? Só vou conferir aqui, fazendo a leitura da direita para a esquerda. O C vai no D, tá? E não tem D aqui no lado esquerdo, então ok, o C vai no D. O D vai no A, o A vai no C, então perfeito. O D vai no C. O A vai no C e o C vai no B, então o A vai no B. E o B, que só aparece no lado esquerdo, vai no A, então fechou. Então, eu posso enxergar qualquer duas transposições como um produto de 3 ciclos. E isso eu posso estender para qualquer permutação par. É só pegar 2 a 2 e cada transposição, produto de transposições 2 a 2, a gente escreve como um produto de 3 ciclos. Então, a gente mostra essa igualdade aqui, que o AN é gerado
por 3 ciclos. Então, exemplo 1. Quem seria o A3? Isso aqui é um subgrupo do S3. Quais são os elementos que estão ali dentro? Bom, a gente já pode tirar algumas informações a respeito do grupo alternado. Lembra que o S3, que é a permutação, o grupo das permutações de 3 elementos, ele tem ordem 6. Então, a ordem do S3 é 6. E a gente sabe que o índice do A3 no S3 é 2. Então, pelo teorema de Lagrange, a ordem do A3 é 3. E mais, né, a gente já sabe que o grupo alternado é gerado pelos 3 ciclos. E a gente já conhece os ciclos do S3. Então, eu consigo descrever exatamente quem é o A3. Então, dentro do A3 está a identidade, o ciclo 1, 2, 3 e o ciclo 1, 3, 2. Que nada mais é do que o gerado pelo 1, 2, 3. Ou gerado por 1, 3, 2, tá? Que aqui, no caso, é equivalente. Exemplo 2. Vamos ir lá agora para o S4 e eu quero determinar quem é o A4. Isso aqui é um subgrupo de S4. S4 é o grupo das permutações de 4 elementos. A ordem do S4 é 4 fatorial, que é 24. Então, isso aqui implica, usando também que o índice do A4 dentro do S4 é 2, isso aqui já implica que o A4 tem ordem 12. E aí vai aparecer um novo grupo de ordem 12, que vai finalizar a nossa classificação dos grupos de ordem 12, porque eu já tinha comentado no vídeo anterior que a gente tinha listado 4 grupos lá e que ainda faltaria um. Então, é esse grupo que eu vou listar agora. Vamos ver quem são os elementos do A4. Então, aqui dentro do grupo alternado A4 estão a identidade. Daí, é claro que aqui dentro tem que estar todos os 3 ciclos do S4. Então, vamos listar eles. O 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3. E claro, bom, aqui vamos ver, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. E claro que a gente teria que ver o produto entre esses ciclos, porque isso aqui é um grupo, então ele tem que ser fechado pela composição. Mas, no final das contas, o que vai aparecer aqui, agora o que faltou, digamos assim, para completar o grupo alternado, é a gente colocar o produto de transposições disjuntas. Então, aqui falta o produto 1, 2, 3, 4, que é óbvio que é uma permutação par, né, porque tem 2 transposições. 1, 3, 2, 4.
e, finalmente, 1, 4, 2, 3. Então, aí a gente listou os 12 elementos do A4. E percebam uma coisa, aqui nós temos 8 elementos de ordem 3 e 3 elementos de ordem 2. Se nós fôssemos comparar com os outros grupos que a gente já estudou de ordem 12, isso aqui, bom, ele é um grupo, antes de mais nada, não abeliano. Aí é fácil de encontrar um parzinho aí que compõe por um lado e compõe por outro, o produto dá diferente. Mas nos outros grupos que a gente estudou, se vocês olharem lá o diedral, pensando nos não abelianos, o diedral D6 e aquele produto semidireto que eu calculei lá no outro vídeo, os dois grupos apresentam elementos de ordem 6. E aqui nós não temos nenhum elemento de ordem 6. Então, não tem a menor chance deste grupo alternado A4 ser isomorfo a um daqueles grupos que a gente já estudou. Então, esse aqui é o quinto grupo de ordem 12. Esse grupo ele é isomorfo a um produto semidireto. Não é o que eu apresentei no outro vídeo, tá? Ele é um produto semidireto de Z2 por Z3. Mas eu preferi apresentar ele já direto como um subgrupo do grupo das permutações, porque ele aparece de uma forma mais natural. Então é isso, gente. Esse vídeo foi para apresentar para vocês um pouco mais sobre o ciclo, sobre o SN e um pouco mais sobre o grupo alternado AN.